Veja só. Silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente e pensar na sua vida. Na aula de hoje vamos falar sobre a história de Sansão. Já ouviram falar da história de Sansão na Bíblia? Da Mônica, já estou outra vez. Sansão da Mônica? A prima da Mônica? Ele? Esse todo mundo conhece. Mas estou me referindo aqui ao Sansão da Bíblia. Um indivíduo muito parecido com Hércules, com Hércules. O Hércules vocês conhecem a mitologia? Sujeito fortão. Foi um dos juízes junto com Gideão. Gideão lidera o povo de Deus na luta contra os midianitas. Aí 300 judeus entram em guerra contra os midianitas e os expulsam. Mais ou menos algo muito parecido com aquele filme 300, com a história dos gregos, 300. Já ouviram lá? O filme 300? Assistiram? Assistiram? Agora nós vamos falar de Sansão, que é uma figura muito parecida com Hércules, um sujeito extremamente forte. E o segredo da força dele estava onde? Vocês sabem? Cabelo. Então o Espírito do Senhor apossou-se dele, ele era um juiz, né? Tem os três mais famosos juízes bíblicos, é o Gideão, o Sansão e a Débora. A história de Sansão está no livro de Juízes, na Bíblia, capítulo 13 ao 16, e é uma história que trabalha não só a força de Sansão, mas também a fraqueza humana, porque Sansão era um nazireu, e os nazireus, eles não podiam cortar o cabelo, não podiam tocar mortos, não podiam tomar bebida fermentada. E o Sansão era um safadão, que vivia pegando a mesada. Inclusive vai ser uma dessas mulheres que vai ser responsável por fazer com que ele perca a sua força. Quem que é a mulher que corta o cabelo de Sansão e faz ele perder a força, sabe? Dalila. Essa história teria acontecido de Sansão entre o século 12 e 11 a.C. Então Sansão foi selecionado por Deus para poder libertar o povo israelita da opressão dos filisteus. Um outro povo com quem o povo de Deus entra em confronto. Ele é tremendamente forte, mas também é muito imperfeito. Um grande pecador. E o principal pecado dele era gostar demais de mulher. Gostar da mesada, passar o ouro. Ele se apaixonou por uma mulher que vai ser a causa da perdição dele. Ele tinha uma esposa. Sansão tinha uma esposa, mas a esposa dele era de sangue filisteu. Isso desagradava tanto os pais deles quanto a Deus, né? E tem a Dalila, que é a mulher responsável por cortar o cabelo dele. A mulher sedutora por quem Sansão se apaixona, ela estava a serviço dos inimigos, dos filisteus. Ela descobriu o segredo da força do Sansão, estava no cabelo, foi aí, cortou o cabelo de Sansão. Então os filisteus eram os opressores aí dos israelitas, do povo de Deus, os maiores inimigos de Sansão. Sansão vivia entrando em atrito com os filisteus e matando muitos, milhares deles. Mas no final, os filisteus acabam conseguindo descobrir o segredo da força de Sansão e cortam o cabelo através da Dalila, ele perde as forças, ele é capturado, eles cegam o Sansão, tornam ele um escravo. Então a força de Sansão estava onde? Ele foi encarcerado, foi capturado, preso, escravizado, cegado. Sansão luta. Tem várias histórias que mostram, exemplificam a força de Sansão. Por exemplo, ele lutando de mãos nuas, ou seja, sem arma nenhuma, como um leão. Algo parecido com a história também de Hércules, de Hércules. Muitas representações famosas de Sansão mostram ele agarrando bravamente o leão, regaçando o leão através da boca, puxa a boca do leão, agarrando bravamente a boca do leão para rasgá-la pelas mandíbulas. Sansão tentou enganar Dalila muitas vezes. Dalila queria saber do segredo da força de Sansão, e Sansão iria mentindo, até que ela descobriu. Ele disse para ela que se tornaria fraco se fosse amarrado com 7 tiras de couro ainda úmidas. Ele vai e consegue arrebentar X de couro facilmente.
Diz que ele se tornaria fraco se fosse amarrado com cordas novas que nunca foram usadas. Aí ele foi amarrado dali e conseguiu arrebentar as cordas como se elas fossem linhas. Ele se tornará fraco, né, se as tranças do seu cabelo fossem tecidos do tear preso na lançadeira. Aí ele vai e quebra a lançadeira, o tear, e mostra que nenhuma dessas é de verdade o segredo da força dele. A verdade é que Sansão se tornaria fraco se a sua cabeça fosse raspada, se o seu cabelo fosse cortado. Andalena acreditou nele, alimentou ele, né, as tias facilmente, mas no final ele acabou cortando o cabelo, ele perdeu as suas forças, foi capturado, cegado, escravizado. E num dos momentos em que ele estava sendo torturado, um tempo onde milhares de filisteus estavam aí para ver a vingança dos filisteus em relação a Sansão, o cabelo de Sansão começa a crescer, começa a recuperar as forças. Ele derruba as colunas de pedra e o templo cai em cima de todo mundo que estava lá, todo mundo morre e ele também morre. Então é o fim trágico aí da vida, da existência de Sansão. Deus acaba mudando Sansão a destruir aqueles que haviam cegado e escravizado, mas ele acaba sucumbindo e morrendo junto. Então esse é um pouco aí da história de Sansão. Entenderam? Uma dúvida? E hoje é somente então. Eu chego lá.